Antes de iniciarmos o vídeo, quero te pedir um segundinho para se inscrever no canal e deixar aquele like para nos apoiar. Pronto, então bora pro vídeo. O Concílio de Nicéia afetou a Bíblia? Houve uma grande influência histórica nessa reunião, no qual todo aquele que estuda as escrituras bíblicas deve ter esse conhecimento, pois algumas modificações nas traduções foram feitas, como o Pai Nosso, que inclusive se encontra aqui no canal em aramaico na língua falada por Cristo, e outras questões discutidas. O Concílio de Nicéia ocorreu no ano 325 d.C. por ordem do imperador romano César Flávio Constantino. Nicéia era localizada na Ásia Menor, a leste de Constantinopla. No Concílio de Nicéia, o imperador Constantino presidiu um grupo de bispos da Igreja e outros líderes com o propósito de definir a natureza de Deus para todo o cristianismo e eliminar confusão, controvérsia e contenda dentro da Igreja. O Concílio de Nicéia afirmou de forma esmagadora a divindade e a eternidade de Jesus Cristo e definiu a relação entre o Pai e o Filho como de uma só substância. Também afirmou a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram listados como três pessoas coiguais e coeternas. Constantino, que reivindicou a conversão ao cristianismo, convocou uma reunião de bispos a ser realizada em Nicéia para resolver algumas controvérsias crescentes entre a liderança da Igreja. As questões em debate incluíam a natureza de Jesus Cristo, a data apropriada para celebrar a Páscoa e outros assuntos. O fracassado Império Romano, agora sob o domínio de Constantino, não conseguiu resistir à divisão causada por anos de disputas árduas e fora de controle sobre diferenças doutrinárias. O imperador viu as brigas dentro da Igreja não apenas como uma ameaça ao cristianismo, mas também à sociedade. Portanto, no Concílio de Nicéia, Constantino encorajou os líderes da Igreja a resolver suas divergências internas e se tornarem agentes semelhantes a Cristo, que poderiam trazer nova vida a um império conturbado. Constantino sentiu-se chamado a usar sua autoridade para ajudar a trazer unidade, paz e amor dentro da Igreja. A principal questão teológica sempre foi sobre Cristo. Desde o fim da era apostólica, os cristãos começaram a debater estas questões: quem é o Cristo? Ele é mais divino que humano ou mais humano que divino? Jesus foi criado ou gerado? Sendo filho de Deus, ele é coigual e coeterno com o Pai, ou é inferior em status do que o Pai? O Pai é o único Deus verdadeiro, ou o Pai, Filho e Espírito são o único Deus verdadeiro? Um sacerdote chamado Ário apresentou seu argumento de que Jesus Cristo não era um ser eterno, mas havia sido criado em um determinado momento pelo Pai. Bispos como Alexandre e o diácono Atanásio defenderam a posição oposta, que Jesus Cristo é eterno, assim como o Pai. Era um argumento que opunha o trinitarianismo ao monarquianismo. Constantino estimulou os 300 bispos do conselho a tomar uma decisão por maioria de votos definindo quem é Jesus Cristo. A declaração de doutrina que produziram foi uma que todo o cristianismo seguiria e obedeceria, chamada de Credo Niceno. Este credo foi defendido pela Igreja e aplicado pelo imperador. Os bispos de Nicéia votaram em tornar a plena divindade de Cristo a posição aceita pela Igreja. O Concílio de Nicéia sustentou a doutrina da verdadeira divindade de Cristo, rejeitando a heresia de Ário. O concílio não inventou esta doutrina. Em vez disso, apenas reconhecia o que a Bíblia já ensinava. O Novo Testamento ensina que Jesus, o Messias, deve ser adorado, o que significa que ele é coigual a Deus. O Novo Testamento proíbe a adoração de anjos, em Colossenses capítulo 2 versículo 18 e Apocalipse capítulo 22 versículo 8 e 9, mas ordena a adoração de Jesus. O apóstolo Paulo nos diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo declara Jesus como Senhor e aquele a quem uma pessoa deve orar por salvação, em Romanos capítulo 10 versículo 9 a 13. Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, em Romanos capítulo 9 versículo 5, e nosso Deus e Salvador, em Tito capítulo 2 versículo 13. A fé na divindade de Jesus é básica para a teologia de Paulo. O Evangelho de João declara que Jesus é o Logos divino e eterno, o agente da criação e fonte de vida e luz, em João capítulo 1 versículo 1, 5 e 9, o caminho, a verdade e a vida em João capítulo 14 versículo 6, nosso advogado junto ao Pai, o soberano, em Apocalipse capítulo 1 versículo 5, e o Filho de Deus desde o princípio até o fim, em Apocalipse capítulo 22 versículo 13.
O autor de Hebreus revela a divindade de Jesus através da sua perfeição como sumo sacerdote. O Salvador divino humano é o objeto de fé, esperança e amor do cristão. O Concílio de Nicéia não inventou a doutrina da divindade de Cristo. Em vez disso, o Concílio de Nicéia afirmou o ensino dos apóstolos sobre quem é Cristo, o único Deus verdadeiro e a segunda pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Por maioria absoluta dos votos, os bispos participantes do primeiro Concílio de Nicéia refutaram a interpretação sobre a natureza de Jesus apresentada pelo arianismo. De acordo com eles, Jesus deveria ser visto como o verdadeiro Deus. Esse posicionamento foi embasado pela forma como Cristo é apresentado na Bíblia, que contém as bases de transmissão da crença cristã elaboradas pelos apóstolos. Essa decisão foi registrada no Credo de Nicéia. O documento afirma que Jesus é feito da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Com exceção de 2 dos bispos presentes, todos assinaram o documento que formula o consenso universal da Igreja sobre a questão. O Credo de Nicéia também abriu a possibilidade de que os bispos realizassem assembleias locais. Esses eventos de menor proporção são denominados sínodos e estão autorizados a definir declarações de crença e cânones da ortodoxia. Assim como os concílios, eles têm como finalidade homogeneizar a crença cristã. Outras decisões importantes para o cristianismo obtidas no primeiro concílio de Nicéia foi a promulgação dos cânones da Igreja. Basicamente, eles são leis imutáveis que estruturam o sistema de crença. Além disso, a Assembleia dos Bispos definiu que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. No que diz respeito às tratativas do Segundo Concílio de Nicéia, a Assembleia restabeleceu a legitimidade da veneração das imagens. Para isso, os bispos usaram argumentos construídos a partir das passagens bíblicas presentes em Êxodo capítulo 25 versículo 19, Números capítulo 7 versículo 89, Hebreus capítulo 9 versículo 5, Ezequiel capítulo 41 versículo 18 e Gênesis capítulo 31 versículo 34. Contudo, o Concílio de Nicéia foi um fato histórico e ecumênico para tentar apaziguar as questões religiosas daquela época que faziam as pessoas matarem em nome de Deus e em amor às suas crenças, que segue até os dias de hoje em alguns locais do mundo. Esse conhecimento não deve ser menosprezado por se tratar da história. Isso não é um entendimento de ninguém em específico e sim trechos que constituem a formação de uma análise sobre Jesus e suas passagens na Bíblia.